Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Logcast. E o tema de hoje é bem especial, pois vamos falar sobre saúde mental, bem-estar e valorização da vida. E para enriquecer a nossa conversa, recebemos Viviane Barbosa, coordenadora de bem-estar e saúde mental da Aberta Saúde, uma das empresas da ArcelorMittal. E também a nossa gestora de desenvolvimento humano, Karina Marcenes. Juntas, vamos refletir sobre como construir espaços mais acolhedores dentro e fora das organizações. Karina, que bom estarmos novamente na mesa aqui do Logcast. Muito bom. Recebendo a Vivi para falar de um tema tão especial, né, Vivi? É verdade, gente. Muito obrigada pelo convite, pela confiança, ainda mais para falar de um tema tão relevante, né, como é bem-estar e saúde mental. Muito feliz de estar aqui, né? Acho que vai ser um papo bem produtivo, bem importante. A gente está trazendo para a conexão desse mês de setembro, então é um prazer estar aqui. E a gente já começou o mês de setembro com muitas ações aqui, né, Karina? E é por isso, Vivi, que a gente também trouxe algumas perguntas, né, dos nossos colaboradores e a gente conta muito com você para nos ajudar a esclarecer tantas questões aí desse mês, né, de setembro, que é considerado o mês amarelo, né? O da saúde mental, eu adorei a sua camisa, saúde mental importa, cuide-se. Valorização da vida. Valorização da vida, eu adorei esse tema que você trouxe, Karina, valorização da vida. E aí, pra gente começar, né, eu gostaria muito de ouvir você. Qual é o conceito de saúde mental? O conceito de saúde mental ele é bem amplo. Assim como o adoecimento mental é multifatorial, onde nós somos perpassados por múltiplos fatores na nossa vida pessoal, no trabalho, questão financeira. Assim também a saúde ela tem que ser olhada de uma forma integral. A saúde mental ela não é a ausência de doença. É o indivíduo bem em todas as esferas da sua vida, biopsicossocial. Então, eu tenho que estar bem fisicamente, emocionalmente, né, de bem com as minhas emoções e também nas minhas relações. E a Organização Mundial de Saúde, ela trouxe um conceito super interessante em 2014, que é mais ou menos o seguinte: o indivíduo ele tem que estar bem em todas as esferas da sua vida, ele consegue lidar com os estresses, trabalhar de forma produtiva e ainda contribui para a coletividade. Eu achei interessantíssimo porque antigamente, em 1948, o conceito era a pessoa tem que estar bem biopsicossocialmente e pronto. Não, ele trouxe o conceito do trabalho, mostrando como o trabalho é importante na nossa vida no dia de hoje. Ele nos significa, ele nos dignifica, nos dá capacidade de conquistar sonhos, metas. Quando você conquista algo que é desafiador, né, que você tem uma performance bacana, você se sente empoderado. Então, o trabalho ele foi introduzido nesse conceito, não foi à toa. Né? E eu acho muito bacana vocês, enquanto empresa, estar trazendo e fomentando esse assunto no mês de setembro, até mesmo para desmistificar o tema. Então, voltando à sua pergunta, né? Saúde mental, eu tenho que estar bem em todas as esferas. Tem que ter equilíbrio em todas as esferas da minha vida, né? Fisicamente, e a gente vai desenrolar um pouco mais esse assunto aí. E uma coisa que você trouxe é o sentir parte de algo, né? Nas empresas, a gente realmente tem que trabalhar com esse prazer, com essa alegria, para a gente estar aí com essa saúde mental em equilíbrio. E a Karina trouxe para a gente aqui esse novo conceito de valorização da vida, porque antes as organizações trabalhavam no mês de setembro com um outro tema, um pouco mais pesado, né, Karina? Exato. E eu tenho ficado feliz de ver o movimento que as empresas têm feito. Eu acho que a gente tem um caminho muito feito de oportunidades para trabalhar a questão do tema de saúde mental, né? Então tem um caminho, tem toda uma construção para ser feito, mas a gente já vê as empresas fazendo investimento em programas de saúde mental, estão fomentando muito a questão das práticas de atividade física, trabalhando muito o conceito de saúde mental, principalmente nessa tônica que a Vivi trouxe, né, da saúde integral. Como que as lideranças têm um papel importante de promover segurança psicológica, de promover um ambiente de equilíbrio,
um ambiente de conquistas. Você falou muito, né, Vivi, sobre essa questão do trabalho, que é um fator importante. Então, a gente vê essa mobilização acontecendo. Eu falo que tem um oceano azul de oportunidades para a gente poder fomentar o tema e trazer por uma ótica diferente, né? Então, olhando muito quais são as práticas preventivas que a gente pode ter, né? Então, não tratar a doença em si, os transtornos em si, mas tratar as práticas que podem ter uma congruência para que você consiga atuar de forma integral e de forma favorável. Então, a gente tem visto esse movimento, Lu, e eu tenho ficado muito feliz, né? Mesmo conversando com colegas da área, entendendo, estudando, a gente tem tido muito tema voltado para a neurociência relacionado à saúde mental. Então, acho que tem uma oportunidade e esses movimentos estão acontecendo e nós iniciamos aqui algumas frentes na LOG também. Eu sou suspeita para falar que eu amo setembro. Eu acho que é uma estação muito bonita, né? Um início de um ciclo muito bonito de primavera, de florescimento, né? Onde as pessoas ali têm a oportunidade de pensar e de falar de assuntos que geralmente não são falados, que são tabu. As pessoas se calam, a gente vive numa vida que é ao vivo, é a cores. Cheio de altos e baixos, né? A vida é isso, ela é construída de momentos de alegria, de tristeza, de ganho, de perda. E lidar com tudo isso de uma forma clara, consciente, né? De que os momentos de intempérie na vida da gente também fazem parte do nosso processo de evolução e de crescimento, é muito interessante. E a valorização da vida, eu acho que é trazer mesmo esse conceito de valorizar aquilo que tenho. Valorizar minha vida, meu trabalho, meu filho, minha saúde, né? Sobre a as abundância, né, Vivi? Eu falo muito disso. Prosperidade que a gente tem. Né? Sim. E a gente, enquanto líder, a gente também tem um papel muito importante. Observar as pessoas que estão ali ao nosso lado, nossos colegas, nossos liderados. Né? Conhecer. Eu até vi um comercial essa semana que eu achei, não vou citar, né, de onde foi o comercial, mas ele trazia exatamente isso, para a gente ter mais atenção com quem está ao nosso lado. Observar se os comportamentos estão ali mudando, por que mudou? O que está acontecendo com aquela pessoa? É um momento mais de estresse? Ou é um momento que a pessoa realmente está precisando de um apoio, né? De alguém estender essa mão. Perfeito. E pensando nisso, né? Uma das perguntas que a gente trouxe aqui, Vivi, falando, né, dessa questão da qualidade de vida e do bem-estar, existe alguma prática ou atitude que você considera essencial para cultivar esse equilíbrio? Eu acho que sim. Primeiro, o autoconhecimento. Eu acho que toda a transformação que você vai exercer ao longo da sua vida, né, em busca de mais saúde, mais bem-estar, de qualidade de vida, está a partir da autoanálise. E a gente, com essa vida acelerada que a gente tem, de múltiplas tarefas, de múltiplas demandas, às vezes a gente fica... Múltiplos papéis, né? Sociais, né? Você tá aqui, você é mãe, você é líder, você é empregada, trabalhadora, mas também tem uma família, então a gente desempenha... E é tudo muito intenso. O mundo que a gente vive hoje é um mundo de inovação, de tecnologia, e muito rápido. O conhecimento que eu tenho hoje talvez já não sirva para amanhã. E isso faz com que a gente seja atropelado muitas vezes pelas situações e não se perceba. Então, valorizar a vida para mim é cuidar-se de forma integral. E como isso? Observando aquilo que precisa ser cuidado, aquilo que precisa ser equilibrado. Será que eu estou dando mais ênfase na minha vida em relação a um dos pilares que me mantém de pé em detrimento do outro? Então, se for para elencar aí um item essencial, né, para que eu tenha equilíbrio, vida saudável e saúde mental em dia, é o autoconhecimento. Eu sou assistente social de formação, mas eu quero fazer propaganda para as minhas amigas psicólogas, né? A psicoterapia, ela tem esse papel muito importante de te ajudar a desvendar os seus sentimentos, suas emoções, né? Então, a terapia não é para doido, é para não ficar doido, né, gente? A gente tem sim que se olhar. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você se olhou? Mergulhou nas suas emoções para entender como é que você tá. Hoje, na sua correria, Karina, do seu dia a dia, dos seus afazeres, qual foi o momento em que você parou para falar, nossa, como que eu tô me sentindo? E muitas vezes a gente é atropelado pelas nossas emoções, a gente tá triste, mas não sabe por quê, tá com raiva e não sabe por quê, tá ansioso
E ansiedade, não sei se vocês sabem, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente lidera esse triste ranking. A gente está aqui, mas não está. A gente está aqui sempre a 5 minutos para frente, né? Você nunca vive no aqui e no agora. Então, essa necessidade de parar, de ter um momento para você. E aí eu abro um parênteses, a gente cuida de todo mundo. A gente cuida de tudo. A gente cuida da equipe, cuida da família, cuida, né, dos afazeres e esquece de cuidar de si mesmo. Então, a pessoa mais importante de toda essa discussão é o próprio indivíduo, sou eu. Então eu preciso parar, me conectar com as minhas emoções, entender o que está acontecendo comigo, para a partir daí a gente ter uma conversa mais ampla. Porque aí eu preciso ter um leque de ações para poder atender aquele conceito do início, da saúde integral. Físico, mental, nas minhas relações sociais e por aí vai. Vivi, você comentou que o Brasil hoje é um dos países mais ansiosos no mundo. Quais são esses sinais e esses sintomas que a pessoa pode começar a observar? Um dos sinais e sintomas mais importantes de que um indivíduo está em sofrimento emocional é a perda do sono, é a fragilidade desse sono. Então as pessoas, elas passam a dormir muito menos, acordam de madrugada com o olhão regalado, assim, já pensando no outro dia, né, quais as tarefas que estão fazendo. Isso tudo é sinal de ansiedade, porque a ansiedade não é excesso de futuro. Eu acordo e já penso naquilo que vai acontecer daqui a pouco. E o sono é um dos principais reguladores de saúde emocional. Existe ciência para isso. O professor e escritor, né, Peter Attia, ele tem um livro maravilhoso chamado Outlive, para quem quer viver mais e melhor, né, quem quer ser centenário aí, ser longevo, vai verificar ali vários pontos, e um dos principais que ele coloca é a questão da higiene do sono. Por isso que é necessário a gente se observar. E eu não estou falando, Lu, de uma vez que você perdeu o sono de madrugada e pronto, porque você está ansioso por algo que vai acontecer pontualmente na sua vida. Eu tô falando de 7 dias da semana, 5 você não dorme bem. Ou você demora para pegar no sono, ou você dorme, acorda de madrugada e não consegue dormir novamente. Com um cansaço importante, né? Na parte da manhã. Vai gerar um déficit cognitivo violento no outro dia. Você não vai conseguir, seu cérebro não vai funcionar direito. Vai vir a irritabilidade, a falta de paciência. E isso interfere até nas suas relações sociais. Você vai chegar, vai ficar mais irritadiço, né? Com seu par, com seu ente querido, com seu cônjuge, com seu líder, com seu colega de trabalho. Às vezes até um aumento de apetite, inclusive, ou uma perda de apetite, porque tem pessoas que podem ter um aumento de apetite com a questão do sono comprometido. É muito interessante, né? Distúrbio alimentar, verdade. Então, o sono é um regulador fantástico. Se você não está dormindo bem, procure ajuda. Não hesite, procure ajuda, porque realmente a gente precisa dormir bem, ter as 8 horas de sono. Nossa, isso tudo, Viviane? Sim, 8 horas de sono no mínimo, para que no outro dia você consiga estar bem inteiro. E se você não estiver conseguindo dormir bem, procure ajuda, é importante isso. Você comentou que olhar para a gente, né, ter esse autoconhecimento é algo que realmente traz para a gente clareza do que estamos sentindo naquele momento. Né, colocar a mão ali, né, se auto-perdoar por algumas coisas e se perguntar se esse sentimento veio, né, por que ele veio? Por que estou sentindo isso, né? Acho que isso traz para a gente também muita clareza. E a gente vê também que as organizações, né, os ambientes de trabalho também têm uma grande responsabilidade sobre isso. E para a gente, assim, queria te ouvir, Karina também, né, a Vivi, quais são as estratégias, o que vocês têm aí para sugerir para as empresas, né, nesse apoio, nesse suporte a essa saúde mental dos colaboradores? Acima de tudo, é criar uma rede de apoio, né? O líder tem um papel crucial nisso, né? O líder, ele tem esse papel de perceber a sua equipe, de conhecer a sua equipe. Isso acontece no dia a dia. Às vezes você esbarra com um colega no corredor e você vê que ele não tá tão legal assim, né? E perguntar, e aí, como é que você tá? Mas perguntar e esperar a resposta. Porque na grande maioria das vezes a gente fala, olá, tudo bem? Como é que você tá? Então, sabe aquela planilha? Sabe aquela tarefa? E a gente não espera as pessoas trazerem. E realmente a gente não se sente muito à vontade. Então as empresas hoje, que são responsivas socialmente, elas têm esse olhar para além do trabalho, para além da entrega, para além da performance. Ela está entendendo, e até mesmo com a norma, né, a NR1,
renovação da norma regulamentadora de trabalho, que coloca ali os riscos psicossociais como um dos fatores que precisam ser olhados pela empresa, as pessoas estão percebendo que o empregado, colaborador, ele não tem uma chavinha de liga e desliga, sabe? Ele não é um robô. Ele é um ser único, que é perpassado por múltiplos fatores. Vou dar um exemplo. Sou mãe. Se o meu filho estiver com febre em casa, doente, você acha que eu vou conseguir trabalhar e performar e fazer as mesmas entregas se ele não estivesse? Não. Então eu trago sim, né, algumas coisas da minha vida particular para dentro do trabalho e vice-versa. Por isso que é necessário esse lugar de acolhimento, esse lugar de escuta, como você mesmo disse nas primeiras perguntas, um ambiente psicologicamente seguro, né, onde as pessoas têm coragem de falar que não estão bem, porque a gente tem uma cultura de que a gente dá conta de tudo, né, como se a gente tivesse um S no peito e não é verdade, né? É a vulnerabilidade, né, Vivi? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa trazer essas provocações para as organizações muito do olhar da vulnerabilidade não como algo que represente fraqueza, mas como algo que seja parte da natureza humana, né? Porque você ter um ambiente seguro para ser quem você é de forma genuína, isso traz muitos benefícios para a performance, né? Então a gente precisa ter esse olhar e as lideranças, por isso que é tão importante. Questão de autoconhecimento, como você trouxe muito bem, a questão das lideranças mais preparadas. Eu falo muito sobre o conceito de psicoeducação. Quanto que a gente precisa, e principalmente nós que estamos dentro das organizações, o quanto que a gente precisa trazer esses temas, ainda que em temáticas estruturadas, ainda que em passos pequenos, mas para a gente poder exatamente trabalhar esse tipo de conceito, né? De mostrar que eu posso ser vulnerável, mas que ainda assim eu sou um excelente profissional, que eu posso ter algumas questões, mas que eu tenho papéis em que eu consigo performar bem, né? E esses múltiplos papéis que você falou. Então, quando eu ouço a Vivi falar, eu vejo de novo, como eu falei, um mundo de oportunidades. Tem muitas coisas que a gente pode fazer e eu costumo dizer, gente, o simples ele funciona. Então, como que as empresas elas podem investir para trabalhar mais o tema, né, de saúde mental, o contexto, né, da perspectiva de saúde coletiva, de saúde organizacional, de culturas que são saudáveis. São programas que são simples muitas vezes de serem implementados, mas que precisam sim de patrocínio, né? Então a gente precisa sim que os empresários, que os diretores, que as pessoas que estão nas cadeiras de tomadas de decisão possam ser patrocinadores disso. Isso ajuda muito, né? Entendam que isso gera produtividade para a empresa, isso gera lucratividade, isso contribui no resultado, que a gente possa ter esse letramento, né? De falar realmente sobre esse tema, trazendo de uma tônica mais leve, mas não esquecendo que nós temos sim desafios em saúde, né? A saúde pública, a saúde particular, né? Hoje mesmo, fazendo uma apresentação, a gente falou muito sobre os desafios dos planos de saúde, o quão é difícil dos colaboradores, das pessoas, dos usuários terem acesso a uma boa rede multidisciplinar para tratamentos, né? Então, o quanto que a empresa ela pode também contribuir para viabilizar isso? Eu tenho visto esses movimentos, né? E já vejo ali uma grande evolução, especialmente de uns 5 anos para cá, talvez. Vivi que é especialista nisso, né? Período pós-pandêmico, né, Karina? Vai falar muito melhor para a gente sobre tempos e movimentos, mas eu acho que a gente já tem conseguido colher aí algumas flores, né? Tem, as pessoas têm olhado sim com um olhar diferenciado, acho que as mídias sociais têm ajudado nesse sentido também, né, de estar propagando um pouco mais do tema. Mês de setembro, então, é um monte de live, você entra, né, nas redes sociais, você vê muita gente falando, e o líder também precisa ser cuidado, gente. Né? Eu acho que é importantíssimo as empresas trazerem essa vertente da saúde emocional para dentro de casa, para intramuros, porque todo mundo precisa ser cuidado.
E né? a liderança é uma cadeira muito solitária, né? Eu falo muito sobre pesada. isso. O quão é desafiador ser líder, porque você precisa cuidar de um ecossistema inteiro. Você cuida do time, você cuida dos resultados, você é exemplo. Então, acho que, especialmente falando de um tema como esse, é muito importante, muito poderoso saber que a gente também precisa de se cuidar. Né? Então foi o que você falou, psicoterapia, atividades físicas ao ar livre, né? Eu sempre falo isso, o contato com a natureza, né? Então hoje, novamente nesse encontro que nós tivemos, nós falamos sobre práticas que foram tão importantes e tão simples, que ajudam realmente para regular. Né, para regular, se a gente for olhar pela ótica da neurociência, quantas práticas importantes e simples a gente pode fazer que fazem a diferença para nos regular em termos cognitivos, né, em termos físicos. Então, é uma atividade física ao ar livre, é um momento de pausa, de reconexão, é um momento de descanso para o cérebro, é um momento ali de gratitude, onde você contempla alguma coisa que te faça bem, né? É uma alimentação saudável, nutritiva, saborosa, é o prazer da vida, né? Que a gente consegue ver por tantas nuances, né? Entender que tudo bem não tá bem. É isso. E eu falo que pedir ajuda é um ato de coragem, né, Vivi? E nós estamos vivendo nas organizações diferentes gerações e cada geração dessas soube lidar ali com sentimentos de uma forma diferente. Eu falo assim, a geração dos nossos avós, quando você não estava muito legal, às vezes, né, era de uma forma mais rompante. Que é isso, menino? Vamos, né, melhorar, não é assim, não é e tal. Engole o choro. Engole o choro, exato. E hoje a gente já vê uma geração que às vezes ela também tem sido, até às vezes um pouco taxada, né, que é uma geração que é mais sensível. E quando, né, eu comentei que essa questão de pedir ajuda é um ato de coragem, quais conselhos, dicas você dá para aquela pessoa que recebe o pedido de ajuda? Né? Como acolher essas pessoas que estão pedindo ajuda no momento, sem a gente taxar, né? Sem a gente trazer ali preconceitos nossos, para realmente ter essa empatia e acolher. Quais são as dicas? Você também, Karina, gostaria de ouvir, porque a gente está aqui como psicóloga também, uma profissional de saúde. Excelente pergunta. O acolher, ele é muito importante, né? Primeiramente, escutar sem julgamentos é muito difícil, porque você é cheio dos seus juízos de valor, você tem, né, todas as suas crenças. Então, você se isentar totalmente de julgamento. E escutar. Você ouvir, mas de ouvir de uma maneira diferenciada. Não ouvir por ouvir. Porque a gente tem uma mania de ouvir as pessoas já formulando a resposta, você já reparou? É como se a gente tivesse sempre que estar com a última, né, resposta para tudo. Mas a gente responde também, tudo no mesmo combo, né? Exato. E entender que aquela pessoa está num momento de vulnerabilidade, que ela não precisa de julgamento e que nem sempre ela quer uma solução. Ela quer ser escutada. E aí entra, então, o conceito de empatia. E o conceito de empatia não é eu me colocar no lugar do outro, porque eu não vou conseguir. Eu não sou aquela pessoa. Né? Então eu vou conseguir imaginar como ela está se sentindo. Te dar um exemplo. Se eu perdi o meu pai e você também perdeu o seu, não adianta eu falar assim, olha, não chora, eu já passei por isso, eu sei como que é. Você não sabe como que é. Você imagina, porque você não sabe como que era a relação da Karina com o pai dela, né? Então é a gente se colocar ali do lado daquela pessoa e falar, olha, estou aqui para você e por você, o que você quer? Você quer que eu te ajude a marcar uma psicoterapia? Quer que eu vou no médico com você? Às vezes você manda uma mensagem no final do dia, né? Falando, olha, força, a gente tá junto, esse momento vai passar. São coisas simples, né? E aí, se a gente tiver ali um discurso um pouco mais preocupante, onde o indivíduo traga ali uma possibilidade até mesmo de autoextermínio, aí a gente já precisa tomar uma atitude mais objetiva. Né? Você estar do lado daquela pessoa, levar ao médico, porque muitas vezes a gente precisa sim da interferência de uma medicina. Isso mesmo, Vivi, buscar um apoio
médico, de um time multidisciplinar, né? As interações e as terapias medicamentosas são importantes em casos mais drásticos como esses, não é verdade? Verdade, envolver a família, né, a rede de apoio e estar sempre ao lado daquela pessoa, né, mostrando que a vida, apesar de todos os desafios, ela vale a pena ser vivida, né? Então a gente precisa realmente cuidar, acolher as pessoas nesse sentido. Bom, Karina, Vivi, já estamos caminhando para o final desse episódio do Logcast, mas eu não poderia encerrar sem antes pedir para você, Vivi, e para você, Karina, uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Bem, eu gostaria de deixar para você que está nos assistindo uma mensagem no sentido de quebrar o mito do invencível. Ninguém é forte demais que não possa pedir ajuda. Nós estamos num processo de construção e tudo bem não estar bem. E se você estiver vivenciando um momento em que você está se sentindo frágil, que está precisando de ajuda, não hesite em procurar ajuda especializada, em consultar com um médico, em consultar com um psicólogo. E, acima de tudo, tomar a consciência de que a sua saúde ela é uma saúde integral e que você precisa se cuidar por inteiro. Mês de valorização da vida é um mês de cuidado consigo mesmo. É um mês de valorizar aquilo que você é e que você tem, mas também de cuidar de si mesmo. Cuidar na saúde física, né? Fazer atividade física, caminhada, fazer uma academia, começar com práticas e hábitos saudáveis, alimentar-se melhor, né? Tem uma frasezinha que é bem clichê, mas descascar mais e desembalar menos, ter conexão, né, com as pessoas que você ama. Não tem fórmula de bolo, gente, não tem receita pronta. Cada um vai descobrir aquilo que faz se sentir melhor, que faz você se sentir melhor ou não. Mas atividades ao ar livre, se desconectar um pouco mais das redes sociais, né, consumir conteúdos de qualidade, ler um livro, aguçar sua espiritualidade. E a espiritualidade aqui, ela está muito além de religião. A espiritualidade vai além do que quer dizer com o seu propósito, se alinhar ao seu propósito, né? Entender o que você faz aqui que contribui para a coletividade. O que te brilha os olhos. Conhecer-se a si mesmo. Aprofundar-se nas suas emoções, não negligenciá-la, não julgar para debaixo do tapete, porque se você se sufoca e sufoca suas emoções, você provavelmente vai desenvolver aí alguns sintomas e sinais de adoecimento, né? Então é isso, eu quero agradecer demais, né, pelo fato de terem me convidado. E nesse mês de valorização da vida, no mês de setembro, e em todos os outros meses, priorize a sua saúde. Olha para dentro de você, cuide-se e cuide de quem está do seu lado também. Bom, acho que a Vivi falou muito bem tudo que eu penso, tudo que eu acredito. E para fechar, eu quero dizer que a gente precisa começar do simples, né? O simples, ele funciona. Então, de fato, não tenham medo de pedir apoio, de pedir ajuda. De novo, a vulnerabilidade, ela também é importante para a construção de algo maior, de algo melhor. E o investimento que a gente pode fazer em nós, com autocuidado, né, com os recursos certos. Isso é muito poderoso para poder mudar toda uma perspectiva. E que a gente possa, não só como pessoas, mas como profissionais, falar desse tema, não só em setembro, mas falar sempre. Que foi como você colocou, Vivi, muito bem. Esse é um tema que ele precisa ser perene. Porque, afinal de contas, né, nós queremos viver bem, nós queremos ser longevos. E para isso a gente precisa trabalhar nessas boas práticas de autocuidado, de investimento na saúde, de investimento na alimentação, de investimento cognitivo, de aprender coisas novas, de ter possibilidade de ter uma rede de apoio, uma rede multidisciplinar para nos apoiar, né? Então, que a gente possa celebrar setembro e todos os outros meses falando cada vez mais de saúde, de bem-estar, né, de promoção à saúde. E obrigada, foi muito bom nesse bate-papo aqui com vocês. Obrigada por estar com a gente até aqui. Esse foi o episódio especial do Setembro Amarelo, mas principalmente da valorização da vida. Até a próxima!